Aplauda bem forte ao Senhor. Dá glória a Deus aí. Amém. Pastor Roberto hoje está aí nos dando, aí o privilégio de recebê-lo aqui na nossa igreja, e ele vai ter essa responsabilidade de estar ministrando a sexta mensagem. E eu tenho certeza de que Deus vai usar a boca dele, assim como ele tem usado a boca de todos os homens e mulheres de Deus que passaram por aqui, para ministrar o teu coração, para te ensinar, para nos ensinar a sermos uma igreja um pouco mais excelentes ao Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Pastor, fica à vontade. Fica à vontade. Amém. Amém, meu amado. Tome assento no teu lugar. É uma honra poder estar aqui. Agradeço a Deus aí, primeiramente a Ele, porque tudo é dele, Eu costumo dizer lá na igreja que as ovelhas não é nossa, é do Senhor. Dani? Estou feliz, está aí a Dani, o André, está conosco também. Estava aqui, cadê a filha? Está lá com o netinho. E é muito bom poder estar aqui, junto com os irmãos. Eu até falei com os irmãos lá, mas o pessoal está tudo envolvido lá, ensaio de ministério de louvor e corre. Mas o importante é que o único que não poderia faltar aqui é o Senhor. Ele é o único, porque se ele falta, faltou tudo. Se ele não está aqui, aí não adianta, Poderia faltar todo mundo, menos ele. Se ele não estiver presente, aí fica ruim. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, poder estar aqui, poder compartilhar, ter essa responsabilidade de estar junto, compartilhando a palavra do Senhor, poder estar junto, levando aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Me foi me dada a incumbência de falar um pouco sobre a igreja Filadélfia, uma igreja até fácil. Eu falei, acho que a ministra, a das mais sinceridade de todas as cartas, a igreja Filadélfia era uma igreja abençoada. O tema Filadélfia já é amor fraternal, já amor de irmãos. O nome Filadélfia, o significado dela, no original, significa amor, entre irmãos, amor fraternal. E é isso que a igreja precisa. O que está faltando para a gente como igreja, como filhos e servos do Senhor, é a igreja entender e compreender a importância do amor. Uma igreja, ela só cresce, ela só avança quando há comunhão. E a comunhão, ela vai partir de um princípio de unidade. E unidade também vem a questão do amor. Porque se não tem amor, não tem nada. A Bíblia, Jesus, ele veio pela graça e a misericórdia do Pai e pelo amor dele pelas nossas vidas. Essa carta, ela começa, João, ele vai começar a receber a revelação dessa carta, trazendo o que Deus já tinha declarado lá em Isaías 22, sobre a porta, E Deus, ele tem uma porta aberta nas nossas vidas. Você crê nisso? Fala com a pessoa que está do seu lado, Deus tem uma porta para a tua vida. Sabe? E essa porta é para a gente entrar, e nessa porta é para entrar e para gerar vidas. Porque para entrar por essa porta é preciso entender o propósito. Para entrar por essa porta é preciso estar disponível para Ele. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é tomado de qualquer jeito. Paulo vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço. Tem que se esforçar. É claro que o Senhor, ele pagou o preço. E ele é a porta, ele tem a chave. Mas para entrar, a gente precisa fazer a nossa parte. A primeira coisa que a gente precisa é amar verdadeiramente. A primeira coisa que eu preciso desenvolver na minha vida é a questão do amor. É olhar para o meu irmão e amar a ele, olhar para as vidas que estão perdidas, e essa carta também vai chamar a atenção para isso. Uma outra característica dentro dessa carta, que a gente vai estar compartilhando com os irmãos, é que o Senhor tem dado em nossas vidas, irmãos, uma responsabilidade de levar as boas novas. Eu e você fomos chamados. A gente às vezes fica muito preso, achando que eu
aceitei Jesus, está bom. Não, irmãos, Deus resgatou você. Ele abriu uma porta, fez você entrar por ela. Mas não foi para você ficar parado, para mim ficar parado. O Senhor nos chamou com um propósito, é de sair, de se movimentar, de sair do nosso aquela coisa assim, bem que a gente está tranquilo, estou bem aqui, ninguém. Não, o Senhor falou, sai do meio da tua parentela. Deus, quando chama Abraão, falou para ele, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, vai fazer o que eu quero. Jesus chamou os discípulos, larga tudo aí, vem cá, vocês agora vão deixar de pescar peixe. Pedro, larga esse peixe agora, vem pescar homens. Venha ser pescadora de homens. Amém? Pedro, tá dando peixe? Meu Senhor, nunca peguei tanto peixe. Mas aí Jesus falou, beleza, viu como é que é bom? Agora deixa eu te falar, tá vendo essa rede aí? Essa rede nada mais é do que eu estou tentando mostrar para você a importância de você pescar vidas, pescar homens. É por isso que a MAP está aí, né? Ministério Apostólico Pescador de Homens. Amém? Então, é pescar quem? Pescar as vidas, irmãos. E é isso que essa carta vai falar. Mas eu queria compartilhar aqui, vamos lá no versículo 7 do capítulo 3. Vocês vêm andando, né? Já caminharam aqui nas 5 igrejas, vamos agora para a 6ª. Amanhã o pastor vai fechar. E aí ele pegou a mais difícil. Ele fez assim, sabe o que o pastor fez? Matou no peito, chamou para ele, falou, deixa comigo que essa aqui eu vou quebrar tudo. Meu irmão, isso aí, né? Mas glória a Deus, vamos lá. Assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Eu estou usando a nova versão Almeida atualizada, tá? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns de vocês, que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Olha o amor aí. Olha aqui a questão do amor. Irmãos, eu vou só rapidinho aqui. Se você ler a Bíblia, não tem um livro que você não vai ver falando sobre amor. Toda a Bíblia, qualquer livro que você vai ver, você vai discercando ele, vai andando, de Gênesis a Apocalipse, todo livro, você vai ver pelo menos uma vez o Senhor falando sobre amor. Porque a base do Evangelho está aqui, irmãos. A base de Cristo, a base para caminhar, para viver o Evangelho está aqui. A base é isso. A base do Evangelho é o amor. Por que irmãos, quando eu olho, é um versículo que todo mundo conhece, João 3,16. Depois o que o presidente Bolsonaro gosta muito de falar. Né? Mas o João 3,16, né? Dele eu conhecereis a verdade e ela vai libertar, aí, sem sombra de dúvida. Mas uma verdade só liberta se ela tiver amor. E aí Deus vai dizer, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quem era o mundo, irmão? Fala, eu era esse mundo. Porque quando eu falo isso, quando eu paro, eu penso nisso, eu fico lembrando quando eu estava no mundo. Quem era eu? Foi sábado passado, né? Passa tão rápido. Acho que foi sábado passado que o pastor estava pregando, Fabiano, ele falou, irmãos, quem era eu, né? Como eu dei trabalho para essa varoa aí, como eu dei trabalho para minha esposa, né? E ele falando, dando testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Então, ele era o mundo, eu era o mundo. Quem era a gente antes de ser resgatado? E olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na sua. Olha onde você estava, olha onde é que Deus te colocou hoje. Como você vivia antes. E tudo isso foi o quê, irmãos? Através de quê? Do amor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Através do amor de Deus. E que Deus, então, implantou no coração de alguém o amor para que você pudesse ser alcançado. Então, esse amor é a base. Por isso que eu até dei uma parada aqui na leitura. Porque ele vai dizer, reconheçam que eu amo você. Deus te ama. Irmãos, não deixa ninguém, né, dizer para você que você não é amado. Quem esteve no reencontro agora vai lembrar da ministração que eu falei sobre isso, né? Aí, se você quer saber, vai passar para ver, né?
Aí vai lá, porque não tem graça. Mas aí vão lembrar do que eu falei. Irmãos, nunca aceite. Nunca aceite. Eu raspei a cabeça, né? No encontro eu dei uma raspada na cabeça, né? Aí ficou esquisito. Falei, esquisito para você, mas eu sou lindo demais. A primeira coisa que eu fiz, eu olhei no espelho e falei, papai, estou bonito. Ele disse, você é lindo, filho. Irmão, porque ele me ama. Então, o negócio, não, meu irmão, não tem isso não. O amor dele nos constrange. O amor de Deus vai constranger a minha alma e a tua. O amor de Deus, se não constrangir, tem alguma coisa errada, irmãos. Se o amor de Deus não estiver constrangindo a tua vida, tem alguma coisa fora. Então, para aí, começa de novo, volta, retrocede, volta a ficha e começa a lembrar do que Deus tem para a tua vida. Aonde Deus quer te levar e qual é o propósito dele. Deus não salvou você, não colocou o amor, não gerou em você o amor simplesmente para você, salvei, estou salvo, beleza. Não, irmãos, essa carta vai dizer que nós precisamos acelerar. É claro que tem uma parte aqui que vai para a parte de escatologia, da volta de Jesus. A gente não vai entrar nisso, que isso é um assunto que se dá pano na manga. Eu sou pré-milanista, eu sou milênio. Não, esquece isso, irmãos. Só vamos focar aqui, porque o futuro não me pertence, me pertence ao presente. E enquanto eu estou respirando, eu tenho que viver isso aqui e colocar em prática o que está aqui. Eu vejo pessoas às vezes discutindo, não, porque irmãos, esquece o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer. Eu não me preocupo, eu tenho que me preocupar hoje, eu tenho que me preparar hoje. A preparação, irmãos, é todo dia. Eu preciso entender isso. Mas deixa eu continuar aqui. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Irmãos, eu vou pedir só aí mesmo no teu lugar, vamos curvar a sua cabeça. Queria que você estivesse abençoando para cá, ligando teu pensamento, pedindo ao Senhor que Ele nos use nessa noite. Fale com Ele, Senhor, use esse servo para falar comigo. Senhor, nessa noite, Pai, nós te louvamos, Pai. Já oramos aqui e agora pedimos ao Pai, mais uma vez, que o Senhor ministre, Deus, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Pai, aquilo que o Senhor ministrou nessa palavra sobre o meu coração. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido fiel. O teu amor, Senhor, tem nos constrangido e tem nos trago, Senhor, o entendimento daquilo que tu queres. Pai, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Pai, me usa aqui como instrumento, como vaso nas tuas mãos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar aqui rapidamente. Eu até coloquei aqui como um tema aqui, né? Aquele que vem. Eu estava ministrando, escrevendo, né? E a gente começa a ler, a gente vai lendo a Bíblia, e aí daqui a pouco Deus vai trazendo tanta coisa. Se deixar, irmãos, a gente escreve um livro. Mas é gostoso, né? E aí eu falei, rapaz, eu tenho essa mania, né? O pessoal lá da igreja sabe, se deixar, meu irmão, eu vou embora, eu tenho que me policiar. E aí eu vou falando, porque eu vou escrevendo, Deus vai trazendo, e a gente vai. Aí o pessoal, aí lá na igreja eu vou vendo, quando eu vou vendo o pessoal já está assim. Eu falei, opa, gente, vamos terminar aqui. Aí dou aquela enganada, eu falei, vamos lá, e dou uma atividade no pessoal, porque às vezes cansa, né? Mas Deus foi ministrando, e uma coisa que Deus falou muito aqui, a primeira coisa que Deus foi falando, Deus falou comigo, olha, aquele que vai voltar, aquele que vem, ele já veio a primeira, vai voltar a segunda, é o único que tem a chave para que eu possa entrar na eternidade. Davi, quando a gente vai ver aqui, Isaías 22, versículo 22, vou até abrir logo aqui, é bom que a gente pega o auxiliar, tem Bíblia, agora o negócio é bom demais, né? Você tem celular, você tem tudo para poder. Antigamente você vinha, eu ia pregar não, né? A gente não prega, a gente fala de Jesus, fala do amor dele. Aí eu ia com 300 papel, aí estava pregando, o papel caía no chão, e era aquela agonia, né?
Nem celular na época não tinha, né? Lá atrás, quando eu comecei, né? No Evangelho, comecei a pastorear, comecei a pregar, não tinha celular. Na época não tinha nem celular, né? Já começa por aí, né? O celular que tinha era aquele celular que era uma arma, né? Quem aqui já, quer ver? Quem aqui já usou aquele celular assim? Rapaz, pastor Fabiano usou? É até um tempo rodado, hein, pastor? Mas é brincando, eu comprei meu primeiro celular. Aí não era nem aqui, não era nem daqui, né? Esse celular ele vinha lá, o que eu tinha era aquele Telemig, né? Lembra do Telemig? Vinha lá de Minas, o Telemig. Aí comprei R$ 1.000 na época, né? Era dinheiro, irmãos. Aí comprei do carro, eu tenho para vender, comprei aquele troço. Aí botava do lado assim, né? A gente, garoto novo, aí botava do lado, aí ficava aquele celular. O pessoal que tinha botava, parecia até uma arma, né? Um dia desse, até um dia desse, aí tem um irmão que é amigo meu, colega de caserna, a filha dele estudava junto com a minha filha, foi criado junto, estudava aqui em Bangu, antigo MV1, aí ele ia buscar a filha dele, já tinha celular diferente, já tinha celular pequeno e tudo, mas ele não usava aquele. Aí um dia ele foi buscar a filha dele, quando viu ele estava lá na porta, ele é magrinho, aí com a camisa por dentro da camisa assim, aquele celular do lado, aí a filha dele quando viu, falou para minha filha, ai, me esconde que meu pai está ali, que vergonha! Mas era assim. Mas hoje a gente tem essa facilidade, hoje fica mais fácil da gente compartilhar, porque hoje você baixa a Bíblia no celular, baixa a Bíblia em tudo quanto é lugar, e assim vai, né? Eu vou pedir, abre aí para mim, é porque aqui, eu troquei aqui a Bíblia aqui no meu celular, achei, e aí, ela agora, essa que está aqui é uma versão nova, eu ainda não entendi ela, porque quando tu procura um livro ele some, quando tu procura outro não acha, é tecnologia, né? Achei, 22. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Esse primeiro versículo daqui, da igreja de Filadélfia, o Senhor, ele vai trazer o que Davi já tinha declarado. E eu queria começar aqui a demonstrar o que Deus vai trazer de revelação para João. Que aquele que veio vai voltar. Aquele que veio, ele veio já e ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar uma igreja, para que essa igreja possa viver a eternidade. Mas para viver a eternidade não é de qualquer jeito. Por isso que o pastor falou aqui que as 7 igrejas, ele deu aqui uma breve... Ele vem apertando, Deus vai apertando as nossas vidas, irmãos. Deus está preparando a sua igreja para aquele grande dia, morar com Ele. A gente para ver, as pessoas hoje estão vivendo o evangelho que não dá para entender. Gente, é tanta coisa que a gente vai vendo, tantas coisas que estão fugindo daquilo que Deus quer. Esses dias o menino que tem loja lá embaixo da loja convidou uma pessoa para ir lá na igreja. Aí o cara falou, não vou não. Essa igreja aí, igreja da parede preta. Essa igreja é do diabo. Falei, está amarrado, né? Repreendido. Porque as pessoas acham as pessoas não sabem que a cor, isso aqui, por que está pintado de preto? As pessoas às vezes criticam porque não sabem por que isso aqui é uma questão. A questão do preto, ele ajuda na filmagem. Hoje a gente tem a rede social que você pode divulgar. E aí você pega uma igreja toda branca, ela vai ficar opaca, ela vai ficar sem. Aí você vai filmar numa igreja mais escura. Eu falei para ele, Marcão, quando for assim, explica para ele por que a igreja tem a cor mais fechada, qual é a finalidade. Isso tem todo um porquê. Agora manda ele vir para ouvir a palavra, porque o que nós queremos é pregar a palavra, irmãos. Nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos viver e mergulhar dentro daquilo que a Bíblia está dizendo. E aí o pastor estava falando aqui, é pura realidade. Algumas igrejas o Senhor vai apertando.
Vocês vão ver amanhã a questão da igreja de Laodiceia, o aperto foi pior. Deus falou, estou a ponto de desistir de vocês. Irmãos, tu imagina se Deus falar isso. Mas olha o que Deus está dizendo para você hoje. Olha o que Deus está trazendo para a tua vida. Ele está dizendo que Ele tem uma chave na mão. Ele tem a chave que abre a porta. Está sobre Ele, irmão. E essa palavra chave, a chave ela simboliza autoridade. A palavra-chave, o que entende-se com a chave é autoridade. O que Deus estava dizendo? Ei, toda autoridade, Jesus disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Está sobre ele a autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Presta atenção. E essa autoridade foi passada para cada um de nós. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele fala, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Sabe o que ele está falando? Estou passando para vocês a autoridade que o Pai me deu. Jesus falou, tem autoridade sobre você para expulsar demônios. Você tem autoridade. A igreja, ela tem essa responsabilidade. Deus nos deu autoridade, Ele passou, Ele entregou nas nossas mãos essa autoridade. É claro que tudo é feito no nome dEle. Não é no nome do pastor, no nome do irmão A ou B, é no nome dEle, mas essa autoridade está sobre as nossas vidas. Isaías vai declarar isso. E aí eu queria, rapidamente aqui, eu queria chamar a atenção do que Deus me mostrou, 5 pontos dessa porta, dessa chave que abriu. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, que essa chave ela abriu a sepultura. Essa chave, ela deu autoridade para Cristo abrir a sepultura. Deixa eu te falar, desde quando Adão e Eva pecou, toda a humanidade estava morta nos seus delitos, nos seus pecados. Quando a humanidade, ela vem surgir depois de Adão, devido ao pecado dele, estava todo mundo condenado. Todos nós. Então o Senhor, Deus, ele então olha do céu e envia o seu filho, e ele entrega a ele a chave. E agora ele então vai abrir a sepultura, porque ele mesmo morre e ressuscita. Todos estavam mortos diante de Deus, irmãos. Através do seu sacrifício, Jesus trouxe de volta o quê? Aquilo que estava morto. Ei, por isso que eu comecei falando, lembra de você era um cara morto. Qual era a tua expectativa? Qual era a minha expectativa? Aonde eu queria chegar? Aonde que eu ia? Qual era a alegria que eu tinha? Qual era a alegria? Muitas das pessoas, dia de sábado, você vai ali, o cara está ali em Bangu, rindo, mas por dentro está morrendo. Você vai ali no Largo de Bangu, pode ir lá agora, você vai ver os bares lotados, as pessoas rindo. Mas uma felicidade morta. Porque a felicidade verdadeira só tem quem já entregou a vida e recebeu a chave. Só quem entrou pela porta. A felicidade verdadeira só para quem entra pela porta. Se não entrar, não tem felicidade. Pastor, estou duro igual um coco. Bem-vindo, a gente é assim mesmo. Mas alegra, dá glória a Deus, irmãos. Está faltando tudo. Ei, nada pode me parar, porque Jesus entrou na minha vida. Pastor, abre a geladeira, está parecendo um oceano, dá vontade de entrar e nadar. Glorifica a Deus, irmão, porque Deus é a tua provisão. Amanhã Ele vai prover na sua vida. Pastor, estou desempregado. Meu irmão, fica tranquilo. Tu crê nele, Ele vai prover na tua vida. Porque Ele é a porta, irmãos. Ele tem a chave. Lucas, capítulo 24, versículo 2, eu vou ler aqui. Ele vai demonstrar que Ele ressuscitou, com Ele, você e eu também voltamos à vida. É o que eu falei. Jesus não só ressuscita a vida, mas ressuscita sonhos. Quantas pessoas os sonhos foram para a sepultura? Eu já não tenho mais esperança. Eu não tenho mais esperança de Deus mudar a vida do meu filho. Eu não tenho mais esperança de Deus mudar a vida da minha esposa, do meu marido, da minha mãe, do meu pai. Ei, quem disse para você que teus sonhos morreram? Deus nessa noite está dizendo para você, eu quero ressuscitar teus sonhos. Eu quero trazer de volta aquilo que morreu. Eu sou o Deus que tem a chave para abrir, pastor, mas que isso? Irmão, pega nessa visão aí. Eu não tenho mais esperança de ver essa igreja aqui explodir. Quem disse? Irmãos, oi, olha para mim.
Você tem orado por isso? Então começa a confiar e acredite. Deus está dizendo para você nessa noite, escuta, pastor, escuta, Deus está dizendo assim para o senhor e para toda a igreja: ei, eu sou o Deus que restaura os sonhos. Sabe, quando eu estava em casa escrevendo aqui, irmão, isso aqui foi Deus me dando. E Deus falava: eu sou o Deus que restaura os sonhos. Eu sou o Deus que, irmãos, eu falo isso porque a gente vive isso, tanto eu como a minha esposa, a pastora Joelma, a gente vive isso. Deus tem restaurado cada dia os nossos sonhos. Deus tem aberto porta onde a gente nem imagina. Então não perca o teu foco. E aí a segunda coisa dentro disso que eu quero que você faça, você entenda, Deus então vai abrir porta da visão para que você possa enxergar. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, diz assim, 31, então os olhos deles foram abertos e reconheceram nesse momento, e ele desapareceu. Jesus estava caminhando, os discípulos não estavam conseguindo enxergar. Ei, Jesus é aquele que traz vista ao cego. O Senhor está ampliando a tua visão. Pastor, eu não consigo enxergar, não consigo ver. Ei, começa a tomar posse agora. Deus vai realizar, Deus vai abrir a tua visão. Aquilo que você não conseguia ver, você vai começar a ver. Aquilo que estava oculto no mundo espiritual, Deus vai trazer à tona para você. Agora você precisa crer, meu irmão. O Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia: ei, eu estou com a chave na mão, eu abro a porta, eu abri uma porta para vocês entrarem, e eu sou essa própria porta. Eu abro a tua visão, entenda, abre a tua visão, começa a enxergar o que Deus tem para a tua vida, começa a entender, começa a ver. Deus, pastor, eu não consigo enxergar. Ei, Deus nessa noite está dizendo para você: eu vou restaurar a tua visão. Quantas pessoas estão com a visão opaca? Não consegue enxergar? Será que vai acontecer? Será que vai? Como é que vai ficar a situação do Brasil? Eu converso com muitas pessoas. Eu vejo pessoas dizendo: não tem mais esperança para o Brasil. E eu vejo algo muito grande no Brasil. Esses dias eu estava falando para um pastor, eu falei: pastor, o que eu vejo para a nação brasileira é um celeiro de homens e mulheres cheio do poder de Deus, cheio da unção, igrejas transbordando de almas, de vidas, homens e mulheres transbordando. Isso é visão, irmãos. Visão de reino é isso. A gente às vezes, irmão, temos a nossa visão está igual visão de galinha, só consegue olhar para baixo, mas a nossa visão tem que ser com visão de águia, olhar lá na frente. A visão que Deus tem na nossa vida é isso. Deus quer que a gente abra a nossa visão, e é muito interessante, irmãos. Deus restaura a visão. E aí eu estava dentro desse contexto, eu parei e comecei a me lembrar quando Paulo tem um encontro com Jesus. Paulo estava cego. Ei, Deus quer usar você, presta atenção, Deus quer usar você para restaurar visões. As pessoas estão cegas lá fora, meu amado. Deus está colocando uma chave. Não foi à toa que Deus deu para o pastor esse tema, não foi à toa que Deus ministrou no coração dele para ele começar esse propósito, não foi. Deus está chamando a igreja MAP, como tem chamado a igreja Renovo, como tem chamado a igreja dele na face da terra. É por isso que eu digo que a igreja do Senhor, Deus está levantando homens e mulheres com compromisso com a obra dele. Ah, pastor, mas a igreja tal fez isso, a igreja tal faz isso. Esquece o que as outras estão fazendo. Faça a tua parte. Veja você a igreja. Seja você a diferença. Faça você a diferença. Porque essa é a visão. Ah, mas fulano, esquece fulano. Começa você a desenvolver aquilo que Deus tem colocado. Começa a desenvolver o que Deus tem colocado na tua mão. Ah, mas fulano não está mais. Esquece. A gente lá o Lucas, que é o nosso líder, agora ele está de saúde de férias, né? Vai ficar 2 anos fora. Aí as pessoas falam: mas como é que vai ser? Porque o Luquinhas, ele segurava o louvor. Eu estava pregando, ô Lucas, e aquele louvor assim, eu já lia a minha mente, né? Já estava tão acostumado que ele sabia nem onde que ia. Então, aquele louvor assim, ele ficava desesperado. E aí eu falei, rapaz, isso vai ficar meio complicado, né? Aí Deus falou: ei, eu tenho a chave. Quem movimenta sou eu. Está lá, o ministério está lá seguindo. É claro que ele faz falta, né? Está fazendo falta. Quando ele terminar o curso dele e voltar, vai voltar. Mas, irmãos, a obra é dele.
Não pode parar, irmãos. A gente tem que ter essa visão, mas fulano não está mais aqui, esquece, fulano foi embora. Faz a tua parte, começa a se movimentar, começa a sacudir a poeira, começa a ter a visão, tira a visão de baixo, começa a olhar para cima. Irmãos, a gente vai olhar aqui, na igreja de Atos, lá na carta de Atos do Apóstolo, lá no capítulo 9, vai falar sobre isso. Eu quero parar rapidamente aqui e estar compartilhando com vocês. Versículo 13, assim diz assim, ó. Atos 9, 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Está dizendo quem? Era Paulo. Ele estava com carta, ele pediu carta, me dá carta, eu quero perseguir os evangelhos. Eu quero perseguir, irmãos, hoje não é diferente não, tá? Hoje não é diferente não. A igreja ainda não começou ainda vai começar, mas já tem sido perseguido. Paulo está dizendo, nós vamos perseguir. Paulo achava que ele estava fazendo em prol do nome de Deus. Irmãos, quantas vezes você está assim, achando que está fazendo em nome de Deus e está perseguindo onde você não deveria perseguir? Presta atenção, às vezes você está perseguindo uma liderança, perseguindo um irmão. Espero que isso não esteja ninguém aqui assim. Mas a gente às vezes está criticando, porque quando eu critico eu estou perseguindo, quando eu falo mal eu estou perseguindo. Então Paulo está com a carta dizendo, não, vamos lá, eu vou perseguir. E agora ele vai, chega num determinado momento, dá ruim para ele. A Bíblia diz que veio uma luz do céu, brilhou. E aí no versículo 4, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Respondeu. Quem és tu, o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Irmãos, ele estava cego ali, mas já estava muito mais tempo aqui. Ele ficou cegueira física, mas espiritual estava cego. E quantas pessoas estão aí fora, que estão cegas? Elas até enxergam fisicamente, mas espiritualmente está morta. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ele está enxergando fisicamente, mas espiritualmente está cego, não está entendendo o que Deus quer fazer, não está conseguindo compreender. Às vezes o pastor está aqui desgoelando, irmãos, vamos. E aí o cara está tão cego espiritualmente que ele não consegue enxergar onde que Deus quer levar. Paulo estava ali achando que estava fazendo aquilo para agradar a Deus, irmãos. Tem muitas coisas que a gente acha que estamos agradando a Deus e não estamos. Paulo achava que perseguindo a igreja estava cumprindo aquilo que Deus tinha determinado, só que não. Só que não. E aí o texto vai dizer que ele abriu os olhos, estava cego, então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou, versículo 10 agora, já estou lá no 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ei, olha aí, o Senhor chamou presta atenção, pega a visão aí comigo, irmãos. Deus quer te acordar pela madrugada, para te dar visão. Deus quer revelar coisas ocultas que você nem espera. Deus quer fazer você de madrugada. Ah, pastor, mas aí vai chegar aqui, pastor Vitor! Eu tive uma visão. O pastor fala, meu irmão, o que houve? Deus mostrou uma porta aberta. E muitas almas entrando por essa porta. Uma rede grande. Estão pegando a visão aí? Ananias teve uma visão, irmão. Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus quer mostrar para nossas vidas. Deus quer se mostrar, quer se fazer presente. Deus traz uma visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui, chamar a tua atenção. Muitas das vezes Deus está se mostrando para a gente, mas a gente não está disponível para Ele. Muitas das vezes Deus está falando assim, filho, eu quero palestrar com você, filha, eu quero bater um papo com você. Às vezes você lá no teu trabalho, quem trabalha de madrugada aqui, trabalha à noite? Tem alguém aqui que trabalha à noite? Às vezes lá no teu trabalho, o negócio está estreito. Você é enfermeiro, né? Aí lá no teu trabalho, aquele plantão, trabalho no hospital público. Meu Deus do céu, Deus tem misericórdia da tua vida. Sexta para sábado e sábado para domingo é brabo. Aí chega aqueles caras arrebentados, baleado, todo estourado. É nessa hora que Deus quer usar você. É nessa hora que Ele está dizendo para você, estou revelando algo para você. Estou abrindo a tua visão.
sabe? É nessa hora da madrugada que você se acha sozinho, mas ali o Senhor está contigo. É na hora da dificuldade que você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor está querendo se revelar à sua igreja. Irmãos, sabe o que Deus estava ministrando aqui ontem de noite? Ontem foi aniversário do meu genro. Aí eu estou numa dieta aí, né? Entrei numa dieta, aí foi todo mundo comer tal de... Como é que é o nome do lugar lá, filho? O nome do... Tarja Preta, irmão. Eu já tenho... O nego já me persegue com o negócio de preto. Ainda chega Tarja Preta. Meu irmão, pensa no lugar. Eu levei ele lá. Eu deixei lá. Aí no Parque Leopoldina, quem conhece lá? Quem já foi lá? Essa juventude, tudo vai lá. Eu também já foi lá, já. Amassou direitinho lá, irmã? Quis não? Lá, irmão, pensa no só de coisa que faz mal para o corpo. Como eu estou querendo, essa blusa não entrava em mim, irmãos. Já está começando a entrar. Viu? Vale a pena pagar o preço, né? E aí eu falei para ela, não, filha, vai você, eu vou deixar ela lá às 7 horas, deixei e voltei para casa, e chegaram meia-noite. Aí quando eu deixei ela, eu sentei lá e comecei, né? Fui palestrar com o Senhor. Senhor, revela aí. Revela o que tu tem para a tua igreja lá, o que tu quer falar comigo, porque eu sou a igreja, irmãos. E aí Deus começou a ministrar algumas coisas para mim, irmãos. Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e na tua. Deus quer abrir a minha visão do reino, irmãos. Olha, esse reencontro foi algo que eu falo para vocês, eu falei lá na igreja, o André, a Dani, ele já vem na pegada do encontro até mais tempo do que eu. Né? Eles já vêm vivendo isso aí já há muito mais anos. E no dia eu até perguntei para eles, foi quarta-feira, acho que eu perguntei, ou domingo, não sei agora. Eu perguntei para eles, fala a verdade, desse tempo todo, vocês viveram o que a gente viveu lá? Nunca. Eu comecei a viver a visão celular em 2017. Em 2017 eu passei encontro, reencontro. Em 2018 eu fiz o fruto e consolidando o fruto fiel. Nesses quatro pilares da visão celular. Aí encontros foi muitos já, reencontros foram muitos, mas eu confesso para vocês, eu nunca vivi o que eu vivi nesse reencontro. E eu falava lá na igreja, quem teve lá na reunião, o pastor teve na reunião lá, que ele trabalhou, a pastora. Eu falei, gente, se prepara, porque a nuvem vai descer naquele lugar. A nuvem de Deus vai descer, irmãos. A nuvem parou naquele lugar. O que é aquilo? O que Deus fez? Eu falei, quando terminou, eu falei, Senhor, o que tu fez com a gente? Eu falei, Deus, o que é isso? Mas sabe o que é, irmão? A gente se disponibilizar para Ele. Quando a gente entende o propósito, quando a gente entende a visão que Ele tem, quando nós tomamos posse dessa chave, quando nós pegamos a chave que está na mão dele, Ele fala, estou entregando na tua mão, chave é autoridade, irmãos. Guarda isso no teu coração. Se você não guardar nada que eu falar aqui, pelo menos guarda isso. Deus tem me dado autoridade. A autoridade está sobre a igreja dele. A igreja não é as paredes, irmão. A igreja é você. Fala, eu sou a igreja. Então a autoridade está na tua mão. Deus colocou na tua mão para você usar. Agora usar com sabedoria. Usar em prol do reino. Não vai querer usar a autoridade para pisar nas pessoas, não. Porque Jesus, irmão, sabe quem é a minha baliza de ministério? É Jesus. Eu olho para Jesus, eu falo lá na igreja. Aí hoje o Marco estava falando, pastor, na igreja que eu estava, para mim poder fazer um gabinete, tinha que mandar um e-mail, aí aguardava não sei quanto tempo e se tivesse vaga. Eu falei, filho, aqui a gente vai sentar aqui, vamos fazer o gabinete. Sentei com ele lá na porta da loja dele. Vamos fazer um gabinete aqui agora. Sabe por quê, irmãos? Quando eu olho para Jesus, ele fazia o quê? Ele fazia isso, sentava com os discípulos ali, ó, pegava na pedra, falando, senta aí, tira aí a cadeira, senta no chão. E sentava na pedra e ministrava, irmãos. O gabinete com Jesus era assim. Então, eu tenho aprendido, claro, irmãos, tem um momento que tem coisas que não tem jeito, tem que ir para um lugar secreto, porque dá ruim, né? Aí não dá, né? Quarta-feira eu saí da igreja já meia-noite, né? Fazendo um gabinete lá com o casal, mas é assim, faz parte. Mas eu preciso entender isso, irmãos. A visão que Deus tem para a sua igreja hoje é essa. O que Deus tem... mas fulano, esses dias eu vi um vídeo de uma determinada situação de um cara que
um determinado pastor, aí as pessoas pegam, irmão, qualquer falha que eu der, o pastor der, dá ruim. Pastor tem que vigiar, hoje pastor tem que andar em cima da... E cuidado com a internet. Irmãos, a única coisa que eu posto nas minhas redes sociais é quando tem um culto lá, eu fico botando o culto, não fico entrando em polêmica, eu falo meu trabalho, irmão, qualquer coisa que você fala pode ter que... Aí quando eu vejo que está gravando, eu já fico me seguro. Porque qualquer palavra que você fala vai ser distorcida. Então, a gente está vivendo isso. E aí o cara metendo o cajado lá no líder lá. Mas aí é cada um. Irmãos, aprenda mais uma coisa. Não mete o cajado. Não é meu pastor, vou falar. Não fala isso. Fala mal de pastor nenhum. Pode ser de onde for, não fala mal não. Pega essa visão aí. Deus ministrou isso para mim. Eu não fico falando mal de pastor, porque senão traz ruim para mim. Mas vamos voltar para aqui. E aí Ananias, então, ele pergunta, o que o senhor quer? O senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo-lhe as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deverá sofrer por meu nome. E Ananias foi ao encontro de Saulo, ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar. Fique cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Por que Deus está te dando visão? Tem muitos Saulos daí precisando que você seja instrumento. Agora, vai acontecer de repente você fazer como Ananias. Eu não vou não, pô. Esse cara é brabo. Eu não vou não. Irmãos, vai porque Deus é contigo. Se Deus te deu visão, Ele te mostrou, pode ir porque Ele te garante. Quando Deus Ele fala, quando Ele manda, as coisas acontecem. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. Eu preciso estar disponível, porque o que o Senhor está mandando a igreja de Filadélfia fazer é abrir sepultura, é trazer restauração de visão às vidas, é restaurar, é entender, é ter relacionamento. Ele fala, continua, eu sei que você é fraco, eu sei que vocês não têm pouca força, eu sei que vocês não têm poder, mas eu sou com vocês. Irmãos, a minha igreja aqui não é tão grande. Irmãos, não importa. Não importa, Deus quer usar você. Pastor, eu não tenho muita leitura, não sou... Qual o problema? Pastor, eu não sei nem falar direito. Ei, falar do amor de Deus não é difícil, começa a falar com a tua própria vida. Deus quer usar você, irmãos. Deus não quer usar o cara superletrado, não, Deus quer usar você. O Senhor chama coisas loucas desse mundo, por isso que Ele me chamou. Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Deus chamou a cada um de nós, irmãos. Deus te chamou, Ele tem despertado, não foi à toa. Deus está trazendo, sacudindo a igreja para um propósito. Deus está sacudindo. Eu falei lá na igreja, eu falei, não tem, eu falo para vocês, não tem ferramenta melhor. Agora, quinta-feira começou a aula de TLC, uma nova turma lá. Eu falei, gente, essa ferramenta, visão celular, células, é a melhor ferramenta para evangelizar hoje. Eu estava falando. Deus tem separado uma igreja, irmãos. Deus separou você, Deus escolheu você. Com todo o respeito que eu vou falar, podia ter muito mais gente aqui, irmãos. Ah, mas o culpado é o pastor, porque pastor é sempre o coitado. Não, o culpado é você, porque você não entendeu o que Deus está falando com você. Quantas pessoas você convidou para estar aqui hoje? Pastor, é difícil? Não é difícil não, irmãos. Domingo eu lancei um desafio nas células. Falei, eu quero pelo menos que uma vida vá nas células. Irmão, teve célula que levou 3, 4. Então a gente entende, irmãos, que dá para a gente trabalhar. O problema é a gente sair da zona de conforto. O problema todo é a gente entender que Deus nos chamou e nos capacitou. Agora, para isso também tem que ter relacionamento com Ele. E a terceira coisa fala sobre as Escrituras. Ele então vai trazer para mim e para você. Jesus está, então, trazendo para a gente um entendimento.
Jesus, quando ele está para voltar, olha o que ele diz aqui, eu vou até ler aqui que eu coloquei, ó. Quando Jesus estava para voltar para o Pai, o que ele diz para os seus discípulos: vou voltar para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei o Consolador. Correto? Sim ou não? É isso? Sim ou não? O Consolador está aqui. Mas qual é a finalidade do Consolador? Eu vou abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses. E eu queria que você entendesse o seguinte. Entenda que quem tem a chave é quem tem autoridade para abrir. Entenda isso. Quem tem a chave tem autoridade. Então, ele já abriu. A porta já foi aberta. O caminho está preparado. Agora, depende da gente entrar por ela e caminhar. O problema todo é que a gente às vezes não entende isso. Jesus, ele diz, não diz, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra? E essa autoridade, então, como eu já falei, ele passou para você. Agora, a gente precisa tomar posse. A gente precisa começar a entender que ele tem um caminho para mim e você trilhar. Agora o que eu falei, poderia ter muito mais pessoas aqui. Aí o pastor, ele ora, né? Eu sei que os irmãos também oram. E ele fica, a gente como pastor, a gente fica naquela ansiedade. Porque o que a gente quer? A gente quer ganhar vidas. Irmãos, preste atenção. A gente não quer encher a igreja para dizer, minha igreja está cheia. Não, irmãos. A visão de um pastor, quando ele fala, irmãos, vamos convidar, vamos trazer, é porque a gente tem um papel para cumprir. A gente tem um chamado para poder fazer. E esse chamado é de ir por todo mundo e pregar o evangelho, é levar as boas novas às pessoas, trazer vista ao cego, abrir sepultura, porque pessoas estão mortas espiritualmente. Deus quer usar você, Deus quer me usar como instrumento. Quantos colegas, vizinhos, amigos seus que poderiam estar aqui, e você às vezes não se desprende para convidar. Ah, pastor, não tem relacionamento. Tem que ter, irmãos. Sem relacionamento a gente não avança. Então entenda isso nessa noite. Deus traz entendimento, e a quarta coisa é entendimento. O Senhor vai abrir, lá em Lucas 24, ele conversando com os seus discípulos, e aí no versículo 45 diz assim, então ele abriu a mente para que entendesse as Escrituras. Deus vai trazer entendimento, Deus quer abrir a tua mente. Porque Ele quer que você entenda. Por que às vezes a gente fala, vem para o discipulado, vem para os trabalhos, vem para o culto, porque Deus quer revelar para você. Tem intimidade com essa palavra. Pastor, como é que eu vou pregar o evangelho? É simples, tem intimidade com Ele, tenha relacionamento com Ele, viva aquilo que Ele quer. Entenda que Deus tem um propósito para a tua vida. Eu sei que eu comecei aqui falando de bênção, mas aí agora deu uma apertadinha, mas é porque Deus quer abençoar a sua vida. Sem ajuste, não tem bênção. Porque Deus quer ajustar a sua igreja, Ele vai ajustar. Ele está dizendo que lá no meio da igreja de Filadélfia tinha aqueles que não estavam na visão. Tinha as da sinagoga de Satanás. Irmãos, no meio da igreja sempre ter joio. Eu não vou trazer pessoas. O nosso relacionamento é tão bom. O nosso grupo. Eu já vi pessoas falando isso. Já vi pastor subir em cima do púlpito e dizer: eu estou satisfeito com o grupo, né, meia dúzia de pessoas na minha igreja, porque aí não tem problema. Eu estou ali com aquele grupinho abençoado. Não, irmãos, tem que ter o joio no meio da igreja. Pastor, mas como é que a gente vai saber? Ei, não se preocupa. Pastor, vai vir joio, não tem problema, traz para cá, porque quem vai tratar do joio é o Senhor. Ah, eu não vou, está tão bom aqui o nosso grupo, é um grupo fechado, nós temos... Não, irmãos, esquece isso. Não pode. A igreja de Deus não pode estar preso nisso. A igreja de Deus tem que abrir a visão, levar a palavra. Mas, pastor, vai vir pessoas cheias de problema. Irmão, não tem problema. Esse dia eu estava falando com o João, falei, rapaz, tem vindo cada pessoa para cá. É cada situação. E a gente fica de cabelo em pé, mas é isso aí, irmãos, isso é reino. A gente não tem que estar preocupado, mas está bom aqui, pastor. Aí o pastor fala, mas pastor, está tão bom o nosso grupo aqui, um grupinho abençoado, né? A gente é uma família. Ei, irmão, traz mais para cá, para o meio dessa família. Vamos trazer isso. Mas, pastor, vai vir pessoas problemáticas, deixa vir. Aí depois o pastor resolve. Traz que ele, aí é com ele. Pastor, tem um vizinho lá que ele é problemático. Traz para cá, traz. Depois o pastor se vira.
Aí ele pega o corpo de obreiro aí, os líderes com ele, vamos lá, vamos tirar esses embaraços aí, mas traz para cá, irmãos, porque é aqui que é o lugar de cura, é aqui que Deus quer mudar os céus, Deus quer mudar todas as coisas. É isso que Deus está dizendo para você. Olha o que ele vai dizer, ele diz o quê? Conheça as suas obras. Ei, Deus quer conhecer aquilo que você tem feito. Deus quer usar você. O Senhor conhece a minha vida, conhece a tua vida. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Então começa a se despertar. E é por isso que ele diz, eu tenho uma porta aberta. Amém, irmãos? Deus é tremendo. Entenda isso nessa noite. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós. E é interessante, Paulo vai declarar que essa porta aberta é uma oportunidade. Quando ele fala dessa porta, olha o que Paulo vai dizer, irmãos, presta atenção. Paulo, quando ele entende, ele pega a chave, ele pega a visão, ele pega esse entendimento da porta aberta, ele vai entender que essa é uma oportunidade para ganhar vidas. Ele, quando escreve a carta à igreja de Corinto, no capítulo 16, versículo 9, ele vai dizer, há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui. Olha o que ele está dizendo. Eu quero trazer essa palavra para vocês aqui. Olha o que ele está dizendo. Há uma porta inteiramente aberta, amém? Ele tem uma porta, Deus abriu uma porta, irmãos, nesse lugar. Paulo está dizendo, há uma porta aberta, inteiramente aberta, para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se vão contra ele, está dizendo, ainda que muitos vão se opor a mim. Ei, tem uma porta aberta, deixa eu te falar uma coisa, não se preocupa quem vai falar, vai lá e faz aquilo que Deus tem colocado na sua mão, traz vida para esse lugar. Começa a saquear o inferno através do Espírito Santo de Deus. Deus vai te usar. Começa a entender isso. E aí, quando ele vai escrever a segunda carta à igreja, ele vai dar o testemunho do que Deus fez na vida dele. A segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó, quando cheguei à cidade de Troade, para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Deixa eu te falar para você, pastor, como é que eu vou chegar naquele vizinho? Não tem problema nenhum, chega, Deus vai abrir a oportunidade. Pastor, mas como é que vai ser? Deus vai abrir. Lá no meu trabalho, como é que vai ser? Deus vai te dar a oportunidade. Sabe o que aconteceu? Dani, quinta-feira, está abrindo uma célula lá no trabalho dela. E a quinta agora começa? Quinta-feira, no trabalho dela. Ela é enfermeira, trabalha também numa clínica. Deus abriu. Quem foi que abriu? Foi Deus. Por quê, irmãos? Ela entendeu que Deus tem um chamado na vida dela. Ela veio falar, pastor, surgiu uma oportunidade para abrir uma célula. Eu falei, ontem? Pode abrir. Começa. Porque a oportunidade, Paulo está dizendo, Deus abriu a oportunidade. Quem vai abrir a oportunidade é o Senhor. Agora, Ele vai abrir se você estiver disposto. Se eu não estiver disposto, Ele não abre, irmãos. Ah, pastor, a gente está fazendo de tudo. Minha célula não cresce, mas você está disposto a pagar o preço. O problema todo, irmãos, que a gente não quer pagar um preço. Tem pessoas que às vezes estão no lugar e quer ficar bem escondidinho. Paulo, ele abre o que me chamou a atenção aqui, o que nós podemos entender aqui, é que ele está abrindo profeticamente uma porta para anunciar as boas novas dele. Profeticamente, Deus está abrindo. Eu estou liberando uma palavra profética. Profeticamente, Deus está abrindo aqui. Quem aqui ainda não tem uma célula na sua casa? Quem aqui? Quantos anfitriões tem aqui? Quantas células tem, pastor? 4 células. Quem são os anfitriões aqui que tem na sua casa? Uma, 2, 3, 4. Quantos aqui ainda esse ano quer abrir uma célula na sua casa? 1, 2. Irmão, sabe o que eu falo para vocês? Eu costumo falar muito isso lá na igreja. Quando eu abro uma célula, eu levo, é como eu estivesse levando a arca de Deus. É como aconteceu com Obed-Edom. Deixa eu te falar uma coisa para você. Na minha casa tem uma célula. Não é fácil. Não é fácil. Toda segunda-feira a gente tem que correr
ajudar a Joelma. Joelma está fazendo um tratamento, ela não pode fazer muito esforço com vassoura nem nada, aí fico lá. Duas crianças pequenas, o Pedro e o Antônio, lá para ajudar, não é fácil. E a gente tem lá, mas toda segunda-feira, irmãos, nós temos sido muito abençoados. Eu falo para vocês, eu nunca fui tão abençoado. Irmãos, assim, a bênção nunca seca. É assim, como água, já viu a água desce da cachoeira e nunca seca? Assim tem sido. Todo o tempo. Mas por quê, irmãos? Porque a gente entendeu. Como é que você quer que a igreja cresça se você não quer abrir o teu lar? Como é que você quer que as coisas aconteçam se você não quer se dispor para fazer a obra dele? Pastor, dá muito trabalho. Eu estou indo na cela do irmão, coitado do irmão, quando acaba é parede riscada, é isso mesmo, né? É vaso sujo, aí vem um visitante, deixa o vaso sujo, deixa a casa suja. Ei, mas glorifica a Deus, irmão, isso aí vai ficar. Mas o importante são as almas. Pastor, está indo no meio lá na cela, está indo lá um incircunciso. É esse que a gente quer. Irmão, mas você não pode. Não, mas é isso que Paulo está dizendo. Deus me abriu a oportunidade, agora Deus só vai abrir se você estiver disponível. Por que Deus abriu para Paulo? Porque ele estava disponível. Fala, se eu estiver disponível, eu vou ter oportunidade. Entenda isso, mesmo que não tenhamos tantas possibilidades financeiras ou politicamente, ele vai na nossa frente, abrindo portas que permanecem abertas. Pastor, eu não tenho dinheiro, financeiramente eu não tenho. Como é que vai ser? Não tem nem cadeira. Fala com o pastor que ele se vira. Pastor, quando eu sair daqui, tu está lascado. Entendeu, irmãos? Pastor, não é que ele vai comprar, mas, irmãos, vamos aqui, vamos fazer aqui um propósito aqui, vamos comprar, nem que tenha que vir aqui pegar as cadeiras da igreja emprestada até comprar, mas começa, irmãos, começa a levar o evangelho, porque é tempo da gente resgatar, é tempo da gente levar as boas novas. Mas para isso, é como Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te, porque você tem que se apresentar como o quê? Obreiro aprovado. Aí deixa eu te falar uma coisa, você às vezes quer abrir até uma célula na tua casa, mas você não fala com o vizinho da direita, não fala com o vizinho da esquerda, não fala com o vizinho da frente, ele nunca vai entrar. Não vai entrar. Para que ele entre, é necessário que você esteja relacionando. Então, primeira coisa que eu vou dar para você, quer ser usado? Começa a se relacionar com as vidas. Quer ser instrumento? Começa a abrir o coração. Quer viver aquilo que Deus quer? Começa a entender aonde Ele quer te levar. Começa a entender o que está aqui. E começa a entender, é Ele que... E aí deixa eu te falar para você, Deus tem guardado as nossas vidas, é Ele que está dizendo, é Ele que guarda, é Ele que nos protege, é Ele que acampa os seus anjos. Então Deus nessa noite está dizendo para você, irmãos, que Ele tem uma porta. Ele está dizendo para você que Ele quer te usar. Ele está dizendo para você, ei, eu sei que você não tem muita força, eu sei que você tem dificuldade, eu sei que a luta muitas vezes é grande, eu sei que as coisas às vezes é difícil, pessoas te perseguem, mas persevera, porque naquele grande dia Ele vai dizer, ei, entrai pela porta, filho, tomai por herança, porque você perseverou. O que Ele está dizendo aqui, Ele diz, eu sei que vocês, olha o que Ele diz no versículo 10, você guardou a palavra da minha perseverança. Ele sabia do que a igreja estava passando, Ele sabe que muitas vezes você passa, você como igreja, mas Ele tem guardado a tua vida, e Ele diz, ó, eu tenho uma coroa para você, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um chamado para a tua vida, eu tenho um caminho para você. Agora depende de você disponibilizar. Ele tem a porta aberta. E Ele abriu uma porta. Eu sei, pastor, que às vezes é muito difícil, a gente como pastor. Mas eu tenho certeza, o vento pode até soprar, mas chega a hora da bonança. E eu sei que chegou o tempo da calmaria. E chegou a hora de você como igreja, pastor, mas nós estamos já no meio do ano. É agora que começou. Pastor, mas já passou 6 meses, já estamos no mês de julho. Começou agora. Algo novo começou. Algo novo começou. Já vejo barulho. Vem, Anne. Ajuda a Anne aqui. Vem cá, Anne. Louvar, quem chegou no quartel para trabalhar.
Vamos lá, cadê os músicos aí? Pastor, permite, pastor? Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, em cima desse louvor. Sabe, o Senhor estava falando para a igreja, o que o Senhor estava falando para a igreja era o seguinte, ó, algo novo chegou para a vida de vocês. E eu já estou vendo o barulho, já estou vendo o negócio acontecer, já estou vendo as coisas se agitar. O mar começou, as ondas vão se levantar, mas ei, se eu estou no barco e eu acalmo, sabe? Igreja de Filadélfia, eu sei que vocês são pouca força, mas eu sou o Deus que tem a chave de Davi. Eu abro porta onde ninguém pode fechar, e quando eu fecho, ninguém abre. Ei, cuidado para Deus não fechar a porta e você não conseguir entrar. Entenda isso nessa noite. Deus está dizendo para você, eu tenho uma porta aberta na tua frente, mas cuidado, porque se eu fechar, você não entra. Se eu fechar, se eu dizer acabou, acabou. Deus está dizendo nessa noite, ei, eu estou te chamando. Ei, igreja minha, levanta, sacode a poeira. Eu estou chamando você para um propósito. Eu estou alinhando você. Ei, igreja minha, desperta. Começa a entender. Começa a compreender. Eu sou o Deus que tem uma chave. Eu tenho colocado uma porta aberta diante de vocês. Só depende de vocês. Não depende de nós. Começa a glorificar a Ele, meu amado, porque Deus quer liberar sobre a tua vida nessa noite. Deus quer movimentar, irmãos. Ei, chegou o tempo da gente sacudir a poeira. Chegou o tempo da gente se levantar e começar a entrar na peleja. Chegou o tempo do exército de Deus se levantar. A igreja que foi chamada, a igreja santa, a igreja que foi santificada pelo Espírito de Deus, a igreja que Deus separou. Ei, você é a igreja, você é separado. Então comece a exaltar a Ele, comece a glorificar e declara para Ele. Declara, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver aquilo que Tu tens. Oh! Eu vivo debaixo do mover profético. A nossa igreja ali, a Renovo, é uma igreja que Deus levantou dentro desse propósito, mover profético. É uma igreja profética nesses últimos dias. Deus, quando mandou eu sair, eu era pastor aqui na Estrada do Engenho, na igreja congregacional. Deus me entrega tudo, você vai começar tudo de novo. E Deus falou, vou fazer de você, através de você, uma igreja profética. Esse louvor, ele é profético. Deus, quando deu esse louvor para essa menina que canta, eu esqueci o nome dela agora, a Juliane. Ela esteve lá na igreja, lá esses dias, ela é amiga da Gabriele, minha filha. Deus deu para ela um louvor profético, para a igreja de hoje. Não é de amanhã, não, é de hoje. Eu estou segurando aqui instrumentos que é usado no ministério de dança. E toda a igreja profética, ela trabalha em cima da dança e danças proféticas. E eu vou orar nessa noite que Deus vai erguer esse ministério. Toda a palavra que foi lançada, eu estava aqui quando começou esse louvor, e Deus falou para mim assim, libera uma palavra sobre esse lugar. Tudo que foi liberado negativo, profeticamente terreno, falando, palavras que foram liberadas, dizendo que não ia erguer. Hoje, como a chave que está sobre a vida, a autoridade que está sobre a minha vida, eu quebro. E Deus vai erguer esse ministério. Lá na igreja, quando a gente passou um momento difícil, o ministério lá de dança só ficou uma líder, só a líder. E um dia eu falei para ela, não desista.
Vai em frente, que Deus vai te honrar e esse ministério vai crescer. Hoje o pessoal fica na fila querendo entrar e Deus tem honrado. E eu quero liberar sobre essa igreja uma palavra de bênção, de restauração sobre esse ministério. Não vai ter mais um culto que não tenha alguém ministrando através a Deus diante da dança. Toda palavra contrária nós desfazemos hoje. E nós declaramos em nome de Jesus que Deus vai levantar jovens, mulheres cheia da autoridade para ministrar através da dança e levar a adoração ao Senhor. Senhor, nós cancelamos toda palavra maldita. Nós cancelamos toda palavra maldita contra o ministério chamado de dança. Senhor, nós cancelamos nessa noite, Deus, e declaramos um ministério forte. Senhor, que Tu levante, Pai, levante meninas para adorar através da dança nesse lugar. Senhor, que não tenha um culto nesse lugar que não tenha, Pai, alguém ministrando dança. Senhor, traz, ó Pai, ergue, Deus, esse ministério. Senhor, que toda palavra que foi lançada, nós quebramos hoje, nós cancelamos hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, ó Pai, sobre esse ministério, portas abertas. Declaramos portas abertas, Senhor, e nós já podemos ouvir o barulho, nós já podemos ver essa geração de adoradores, geração, Senhor, que Tu está levantando para adorar através da dança. Senhor, nós levantamos, ó Pai, o clamor, levantamos a voz, em nome de Jesus. Nós proibimos, ó Pai, no mundo espiritual, toda ação do inferno, todo espírito de desânimo, Pai, nós proibimos, em nome de Jesus. Pai, nós liberamos, ó Pai, Senhor, um ministério de dança forte nesse lugar. Senhor, quando eu voltar aqui, Senhor, quando eu subir nesse púlpito, Pai, para ministrar, Deus, eu possa contemplar meninas aqui cheias do Teu Espírito, adorando através da dança. Oh Espírito Santo, movimenta, Deus, esse lugar, movimenta, Senhor. Nós pedimos restauração nesse ministério, pedimos, ó Pai, restauração no ministério de dança. Senhor, aquelas que estão fracas, fortalece. Senhor, envia para esse lugar, Senhor, envia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, ó Pai, esse ministério restabelecido, restaurado, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado, presta atenção. Eu só quero pedir, pastor, para me fazer mais uma oração. Eu queria que você tivesse mais uma vez agora prestando atenção nesse louvor. Presta atenção. Vem para cá, filha. Vem cá, Gabriele. Vou pedir minha filha, ela... Vem cá, filha. Vem cá, ajuda a Anne aqui. Escuta que eu vou falar para você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre esse lugar. Eu também vou pegar, né, André? A gente pega também, né, André? A gente não é bobo, né? A gente vai pegar para a gente também. Eu quero liberar uma palavra profética sobre esse lugar. Que todos esses bancos não fiquem mais vazios. Que esses bancos sejam cheios de vidas, de almas sedentas do Evangelho. Que Deus possa ativar na vida de vocês. Eu peço ao Senhor que Ele libere dos céus algo novo nesse lugar. Que vocês possam ouvir o barulho. A gente vai cantar mais uma vez e no final eu vou orar. Você que levantou a mão, escuta, presta atenção. Você que levantou a mão tem o desejo de abrir uma célula no seu lugar. Eu vou orar
Você vai começar a dobrar os seus joelhos. Você vai começar a chegar na sua casa e vai começar a colocar as mãos no lugar que Deus já mostrou para você. Escuta, olha, presta atenção que eu vou falar. Deus vai mostrar o lugar para você. E você vai começar a partir de hoje colocar a mão sobre aquele lugar e vai começar a orar: Senhor, eu quero vidas nesse lugar. Eu quero vidas nesse lugar. Eu quero vidas nesse lugar. Pastor, eu não levantei a mão que eu fiquei com vergonha. Se você quiser, aproveita a oportunidade e fala para ele: Senhor, eu quero ser instrumento. Porque, irmãos, a igreja de Filadélfia, Deus está dizendo: vocês são um instrumento nas minhas mãos. As 7 igrejas, elas tinham um propósito. Deus estava alinhando aquelas 7 igrejas para que elas cumprissem o propósito, para que eu e você hoje pudéssemos ouvir e estar aqui. Eu só estou aqui porque Deus alinhou aquelas igrejas. Você só está aqui porque Deus levantou aquelas 7 igrejas para levar o evangelho até os confins da terra. Então, nessa noite, em nome de Jesus, para mim encerrar, a gente vai cantar mais uma vez, profetizando sobre a vida de vocês, sobre a vida dessa igreja. Algo novo nesse lugar. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê? Eu não estou pedindo aqui para Deus te dar dinheiro, carro, não, isso aí não. O meu propósito aqui só é um: almas, vidas, almas, 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 vida, vida, vida. Então eu quero liberar, porque eu quero crescer na ministra Ari Franco, mas eu quero que vocês cresçam também. A unção que está sobre nossas vidas naquele lugar de crescimento, venha sobre esse lugar. Para a glória de Deus. Não precisa pedir, não precisa ficar preocupado. Só pede ao Senhor, envia. Porque o resto Ele vai fazer. Faz a tua parte. Você pede, faz o teu trabalho e deixa que Ele vai fazer. Amém? Vamos lá, vamos adorar o Senhor para a gente terminar. Tu se levantou, sinto teu vento a soprar. Comece a sentir o vento do Espírito. Voz que vem do céu. Olha a voz. Se liga no trono de Deus. Profetiza. Começa a profetizar, começa a liberar, começa a pensar nas vidas que você quer ganhar. Começa a liberar. Sobre esse vale. Ei, sobre esse vale. Começa a visualizar. Começa a visualizar o Senhor agindo nesse lugar. Eu já posso ver. Sim, Deus. Dizendo profetiza. Sim, Deus. Sobre esse vale. Eu já posso ver. Olha aí. Uma nova estação chegou. Ouço barulho. Algo novo começou. Uma nova chave virou. Ouço barulho. Algo novo começou.